Olá, crianças, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, estamos na unidade 5, trabalhando geometria, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje das figuras planas e não planas, né? As figuras espaciais, tá certo? As crianças estão trabalhando aqui com palitos de picolé e com jujubas, né? Confeccionando, construindo as formas geométricas, tá certo? As formas geométricas. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação, vamos revisar um pouco, né? Aqui é o símbolo da multiplicação, nós temos aqui os fatores da multiplicação, que é o multiplicando, o multiplicador e o produto, certo? Então, a operação da multiplicação, ela é caracterizada pelo símbolo que é um X, que quer dizer vezes, né? Então, fatores são multiplicando e multiplicador, como nós falamos anteriormente, e o resultado nós chamamos de produto. Então, na multiplicação é uma forma simples de adicionarmos uma determinada quantidade, né? Uma quantidade finita de números iguais. O resultado da multiplicação dos dois números é conhecido como o produto, né? Ao lado da adição, da divisão e da subtração, a multiplicação é uma das 4 operações, né, da matemática, certo? Nós vamos ver agora as tabelas, né, que eu pedi para vocês já estudarem, a de 1, a de 2 e a de 3. Vocês estão vendo aqui, né, a multiplicação vai até do 1 ao 12, multiplicou pelo número 1, todo número multiplicado pelo 1, vocês vão ver que vão ter o mesmo resultado, vão obter o mesmo resultado daquele que está multiplicando por 1, né? Então, o resultado é o mesmo. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3. E assim, vocês vão ver que os números vão se repetir. 1000 multiplicado por 1 é igual a 1000, né? Então, assim, consequentemente, vai seguindo a mesma estratégia. Nós temos aqui a multiplicação pelo número 2. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 2 é 8, 5 vezes 2 é 10, 6 vezes 2, 12, 7 vezes 2, 14, 8 vezes 2, 16, 9 vezes 2, 18, 10 vezes 2, 20, 11 vezes 2, 22, 12 vezes 2, 24. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 3, 27, 10 vezes 3, 30, 11 vezes 3, 33 e 12 vezes 3, 36. Vamos para a tabelinha agora de 4, né? Então, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4, 20, 6 vezes 4, 24, 7 vezes 4, 28, 8 vezes 4, 32, 9 vezes 4, 36, 10 vezes 4, 40, 11 vezes 4, 44 e 12 vezes 4, 48. 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 5, 30, 7 vezes 5, 35, 8 vezes 5, 40, 9 vezes 5, 45, 10 vezes 5, 50, 11 vezes 5, 55 e 12 vezes 5, 60. No sistema de numeração romana, eles são usados para quê? Eles são usados, né, em capítulos de livro,
Em mostradores de relógios antigos, nós podemos encontrar os algarismos romanos, que são as representações do sistema de numeração romana, né? Nomes de reis e papas também, eles costumavam usar os números romanos, né? Em representações oficiais em documentos. Essas foram as primeiras formas de representações, né? O sistema de numeração foram as primeiras formas de representações da grafia. Tal sistema não permite que sejam feitos cálculos, né? Eles não são destinados a fazer cálculos, né? Na nossa matemática. Aqui nós temos esses números aqui do sistema de numeração que eles vão se repetir várias vezes, né? Dando continuidade às numerações. Quando você faz o 11, você vai colocar o 1, o 10 e o 1, o 10 e o 2, assim como nós vimos nas aulas anteriores. Eu vou dar continuidade ao sistema de numeração a partir do número que nós paramos, do 40, né? Então, nós temos aqui, como eu falei, ele dando sequência, nós temos o número 40, aí 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Aí repete novamente, ó, o 1, né? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Olha só, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Aí, gente, vocês vão perceber que o 90 já mudou. Olha só, é um X e um C. Esse C aqui representa o número 100. 100 menos 10 é igual a 90, né? Então, aqui nós temos o número 90, aí 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Nós temos aqui, ó, 50 mais um 60, né? 50 mais 10 mais 20, 70, 50 mais 10, mais 10, mais 10, 50 mais 30 é igual a 80. E assim vocês formam as numerações romanas, né? Então, os símbolos romanos. Se colocar um símbolo de menor valor primeiro que o maior valor, diminuímos os números assim. Olha só, aqui nós temos o 4. Por quê? Fica 5 menos 1, 9, 10 menos 1, 50 menos 10, 100 menos 10, 100 menos 500, que é o D, né? 500 menos 100 e 1000 menos 100. Então, aqui nós temos 5 menos 1 é igual a 4, a representação aqui. 10 menos 1 representa o número 9, que é essa representação que nós temos aqui. 50 menos 10, 50 menos 10, nós temos o número 40, o algarismo 40, os símbolos 40. 100 menos 10. 100 menos 10 é igual a 90. 500, que é o número D, né, a letra D, 500 menos 100 é igual a 400. E 1000, representado pelo M, menos 100, é igual a 900. Então,
é aqui o sistema que nós já observamos já na formação do número 4, do número 9, né? Como funciona, certo? Vamos falar um pouquinho sobre os sólidos, né? Que são fáceis de rolar e os que são difíceis de rolar. Então, o cilindro é fácil de rolar, né? Porque ele tem as bases circular, né? No formato de um círculo, né? De círculo. Então, é fácil de rolar. Assim como o cone também, ele é fácil de rolar. Assim como a esfera também. Já o paralelepípedo e o cubo, né? Ele se torna mais difícil de rolar. É um sólido difícil de rolar. Você lembra que podemos classificar as figuras geométricas, né, em espaciais, entre aquelas que são fáceis de rolar, são espaciais, e as difíceis de rolar, aquelas difíceis de rolar, são as figuras espaciais. As figuras espaciais, elas são classificadas como fáceis de rolar e difíceis de rolar. Agora nós vamos falar sobre as pirâmides e sobre os prismas. O que é que a gente pode observar aqui, gente? Nós podemos observar que as pirâmides, elas têm, nas suas laterais, elas têm um formato de um triângulo. Vocês estão vendo aqui, né? Então, as suas formas laterais é no formato de um triângulo. Já a sua base, ela pode ter outro formato. Ela pode ter um formato quadrangular ou triangular, né? A base, que é a sustentação. E em cima ela é pontuda, né? São características da pirâmide. Suas bases são triangulares, suas laterais são triangulares. Suas bases, elas podem ficar diferenciadas, elas podem ser quadrangular ou pode ser triangular. Já os prismas, o que é que nós podemos observar? Que eles têm nas suas laterais o formato retangular. Suas laterais são retangular. E suas bases, elas podem sofrerem alterações. Elas podem elas não são pontudas, elas se repetem, as bases delas se repetem, né? A mesma base de cima é a base de baixo, certo? Então, nas pirâmides, sempre se repetem os retângulos, que são nas laterais. Nós estamos falando em laterais, né? Então, se repete sempre o triângulo. E nos prismas se repetem os retângulos, né? Como vocês puderam observar na imagem. Vamos falar um pouco sobre as formas, as figuras planas e as formas espaciais, referente ao capítulo de estudo de hoje, né? Vocês viram lá na abertura que as crianças estão segurando, né? Estão mostrando umas para as outras. Aqui ela tem um cubo, o menino está com um cone, esse outro aqui está com a pirâmide, com a esfera. Aqui nós temos um cilindro de azul, né, no meio, e nós temos um paralelepípedo, né, como vocês já tiveram oportunidade de ver. Tá dizendo aqui, estão vendo o cone em 3D. Por quê? Porque aqui ele tem o quê? Ele tem profundidade, ele tem largura, ele tem altura, né? Então, ele tem dimensões, né? Que nós estudamos lá em arte quando nós falamos sobre os volumes. Vamos falar um pouquinho, né? Introduzir um pouquinho sobre a geometria espacial. É o estudo da geometria em que nós estudamos figuras em 3 dimensões. Olha só o que eu acabei de falar, né? Que é justamente o comprimento, a largura e a altura. Essas figuras são conhecidas como um nome de sólidos, né, geométrico ou figuras geométricas espaciais, porque eles são divididos em poliedros e corpos redondos, né? Planas ou espaciais? Vamos observar, ela está com a cabeça meio confusa, meio perdida.
O que são as figuras planas? Olha só, o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo. Aquilo que vocês viram como as figuras geométricas, as figuras, né, geométricas planas e as figuras espaciais. Então, quando desenhamos figuras planas e representações das figuras espaciais no papel, elas são parecidas, mas elas não são a mesma coisa. Por quê? Porque nas figuras espaciais, o que é que nós entendemos, nós estudamos? Eles têm volume, que é a ideia que dá de volume. Ela tem altura, tem largura e tem profundidade. Por quê? Porque as figuras espaciais, elas têm volume, diferentemente das figuras planas, que é como se fosse um carimbo, né? Se funciona como se fosse um carimbo, certo? Das figuras espaciais. Então, por isso que a menina está confusa, porque ela não está entendendo o que são figuras planas e figuras espaciais. Então, vamos realizar uma atividade juntinho comigo, como se você estivesse em sala de aula, certo? Então, vocês na página 126 vão observar as gravuras. Então, Bianca fez carimbo de vários modelos de uma mesma folha. Ajude a identificar as marcas carimbadas, ligando cada sólido geométrico à marca do carimbo deixado. Aqui são os sólidos geométricos, né? Porque tem altura, tem largura e tem a profundidade. Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos ligar aqui. O carimbo significa a base que ela fez, né? Ela carimbou aqui a base do cilindro, né? Que foi, ela tem a base circular. Nós temos aqui um paralelepípedo, né? Então, que ela carimbou, né? Tá com a basezinha dela. E aqui nós temos aqui um prisma, né? Com as laterais, o quê? Retangular. Então, ela carimbou aqui a base do prisma, tá certo? Então, na segunda questão, vocês ligaram corretamente, vamos para a segunda. Os sólidos feitos com os modelos que você notou são figuras espaciais e os carimbos são figuras planas, não é isso? Então, vamos lá. Observe as figuras geométricas e vocês vão colocar P se for planas e S se for figuras espaciais. Aqui nós temos espaciais porque ela tem altura, largura, né? E aí dá a ideia de dimensões, as dimensões. P de plana, que é como se fosse um carimbo. Espaciais, nós estamos vendo aqui a altura, largura, nós estamos vendo as dimensões dela. P, porque é a ideia de um carimbo. Espaciais, porque nós estamos vendo aqui que é uma esfera, né? Nós estamos vendo altura e largura e vemos que tem profundidade. Aqui nós temos o quê? É plana, porque é uma espécie de carimbo. Outra plana, que é como se fosse um carimbo. Espaciais, porque dá a ideia de altura, largura e volume, profundidade, são as dimensões. O P, porque está como se fosse um carimbo, né? E o cilindro que nós temos aqui, o cone, são espaciais, de acordo com o que vocês puderam observar os carimbos, né? O carimbo foi as figuras planas e o objeto que foi usado como carimbo era as espaciais, ok? Então, nós temos aqui alguns modelos, né? Hoje, ao observarmos algumas partes das figuras não planas, aprendemos que elas podem representar as figuras planas. Porque o formato, né? Tá certo? Então, aqui nós temos uma pirâmide com base quadrada, né? A base dela é quadrada, representa o quê? Está representando as figuras planas, o quadrado, e as laterais estão representando o quê? Estão representando também as figuras planas. A pirâmide, aqui nós temos a base quadrada e a lateral, que é um triângulo. No cilindro, nós temos a base circular, né? Nós temos o círculo. No paralelepípedo, nós temos aqui o retângulo. Então, são as representações das formas, das figuras
planas que estão aqui representadas também no sólido geométrico, fazendo parte, né? Então, vamos brincar de detetive? Siga as pistas das etiquetas e descubra a figura intrometida, ok? A figura que não faz parte desse grupo. Se ele é só espaciais, se ele é só plano, né? Então, vamos ver aqui. Figuras não planas. Nós temos aqui quem? O cubo e o paralelepípedo. Por que que eles são intrusos? Quem é intruso aqui é o triângulo, né? Porque as duas figuras não são planas, são espaciais. O triângulo é plana, né? Então, as figuras intrusas aqui, que não são planas, são o cubo e o paralelepípedo. Figuras planas, nós temos aqui o quadrado e o círculo. A esfera não é, a esfera é o quê? Espacial, né? Então, figuras não planas que pelo menos uma parte representa um quadrado. Nós temos aqui a pirâmide, né? Que ela só tem uma parte que representa o quadrado, porque as laterais dela são triangular. E a base é um quadrado. Nós finalizamos aqui a nossa aula de matemática. Um beijo, fiquem com Deus. Estudem a tabelinha da multiplicação, estudem o algarismo romano, tá certo? E vejam as formas geométricas do nosso dia a dia, as planas e as espaciais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.